Bem, pessoal, então eu vou compartilhar aqui minha tela e conforme a Naira postou, né, no grupo de vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções básicas de estatística, então vai ser uma aula mais de introdução à estatística, de falar um pouquinho de métodos descritivos de análise estatística, né, para começar a introduzir esse tema. Nós vamos ter outras aulas dessa parte de estatística, vamos ter aula de tipo de estudos, então nós vamos aprofundar mais nesse tema. Essa é apenas uma aula introdutória para a gente começar a tocar o assunto, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui são básicas para alguns de vocês que estão mais adiantados no curso, que já fizeram algumas disciplinas, mas para outros talvez não sejam tão básicas assim. Então, é uma aula mais de cunho básico mesmo. Então, pessoal, em relação à estatística, né, a gente sabe que é um campo de estudo, né, que produz metodologia para várias finalidades, né? Então, quando a gente quer planejar a realização de uma pesquisa, a gente utiliza alguns cálculos estatísticos, alguns métodos estatísticos, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em cálculo do tamanho da amostra, em planejar como que você vai estabelecer uma amostragem. Então, você pode fazer isso por meio de cálculos estatísticos, por exemplo, né? Então, planejamento da pesquisa envolve método estatístico. Outra coisa muito importante, né, que vai envolver método estatístico, é quando a gente vai analisar os dados obtidos, né? Então, quando a gente pega os resultados e quer resumir esses resultados, organizá-los, fazer figuras, tabelas, mostrá-los de uma forma mais clara e compará-los, né, matematicamente, um grupo com o outro, a gente usa métodos estatísticos. E outra coisa que o método estatístico permite é fazer inferência a partir dos resultados. Quer dizer, quando a gente quer dizer se alguma coisa é fator de risco para algum desfecho, ou se ela está associada com algum desfecho, a gente pode usar métodos estatísticos para essas avaliações e para comprovar essas hipóteses ou afirmativas que a gente esteja tendo nessa pesquisa, né? Então, tem todas essas finalidades aí. Bem, é importante dizer que pode ter erro em qualquer trabalho científico, né? E existem erros na parte estatística dos trabalhos, né? Então, aqui é só exemplo de um artigo que foi publicado em 2019, falando de erros no relato de figuras, né, em revistas médicas, principalmente da área da cirurgia, né? Então, esses autores analisaram figuras que tinham diferentes erros, erros de cálculo, erros de valor de P, erros em alguma descrição de intervalo de confiança, enfim, erros diferentes, né, presentes nos estudos. Então, é importante que a gente, quando faça uma análise estatística, tente fazer o mais bem feito possível, confira os dados. É claro, gente, que os cálculos são por meio de programas computacionais, né? Hoje em dia, ninguém precisa ter uma calculadora científica igual antigamente, né? Antigamente, a gente fazia uma série de cálculos estatísticos usando uma coisa que vocês nunca devem ter visto, vocês são jovens, chamada calculadora científica, né? Então, ela é uma calculadora grandona que tinha... opa, foi mal, que tinha umas partes dessa calculadora que permitiam a gente fazer algumas contas, né? Média, desvio padrão, tudo isso por meio de uma calculadora. E hoje em dia, não, a gente tem programas que fazem tudo isso, a gente não precisa ter esse trabalho. Mas a gente precisa ter o trabalho de escolher bem o teste estatístico, saber interpretá-lo, a gente precisa conferir os dados quando a gente está colocando num artigo, porque isso não tem calculadora, computador que faça, né? E aí é necessário que seja o próprio pesquisador. Então, é muito importante, né, que o pesquisador tenha esse cuidado para não incorrer em erros, né? E esses erros serem apenas na descrição dos estudos, porque ele não prestou atenção dos dados da pesquisa.
Bom, outro estudo aqui, né, falando dessa mesma temática, esse publicado em 2017, falando de erro de cálculo, erro metodológico, enfim. Então, isso acontece. Então, é importante que a gente saiba um pouco, tenha cuidado em fazer. E uma coisa que é interessante é que a gente tem algum domínio de estatística que isso ajuda. A gente não fica tendo que pagar alguém para analisar dados, né? A gente aprende a fazer alguns procedimentos e, claro, isso otimiza o trabalho, agiliza o trabalho, né? Então, acho que um conhecimento básico de estatística é interessante para quem tem interesse em pesquisa. Então, por isso que a gente dá essa aula também. Bom, então, na verdade, a ideia, né, da estatística é que a gente seja capaz de analisar as características de cada grupo de variáveis, né, que a gente está trabalhando, analisar as características de um determinado grupo de indivíduos, de uma população de estudo, descrever adequadamente quais são as variáveis que a gente está estudando, verificar como que essas variáveis estão distribuídas em relação a curva de Gauss, né? Nós vamos falar isso, a curva normal, se elas têm uma distribuição dentro da curva de Gauss, que é aquela curva que parece um sino, né? Onde a maior parte dos valores está no meio, que é o ponto médio, e os valores extremos têm em menor quantidade, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. E também para compreender algumas limitações da possibilidade de inferência estatística, do que a gente consegue analisar em cada estudo. Então, a estatística vai dar essas ferramentas para a gente, que são muito úteis na hora da gente descrever os resultados do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Bem, uma coisa interessante, né, na estatística, que ela vai ajudar para a gente, é definir, por exemplo, como que nós vamos ter uma amostra de uma determinada população, né, como que nós vamos fazer para selecionar indivíduos dessa população, que método nós vamos utilizar, né, se a gente vai calcular um número de indivíduos que seja representativo dessa população, se a gente vai fazer uma escolha aleatória por meio de sorteio dessa população, enfim, a estatística vai mostrar para a gente técnicas de amostragem. A estatística vai permitir para a gente descrever as características desse grupo que a gente está estudando e trazer, a partir dessa descrição, informação desse grupo, quer dizer, qual que é o percentual de homens e mulheres, qual que é a média de idade, qual o desvio padrão, ou, enfim, quais características que esse grupo tem. E a estatística pode também permitir que a gente faça algumas inferências, quer dizer, nessa população que a gente está estudando, por que alguns indivíduos evoluíram, por exemplo, para perda de função renal? Quer dizer, quais características desse grupo que influenciaram nesse desfecho? Então, a estatística vai mostrar esse tipo de coisa para a gente e vai permitir que a gente conclua sobre as características da população, os fatores de risco para determinado desfecho, e aí possa ter uma análise bem interessante dos dados do estudo que a gente está fazendo, tá? Então, vai ter essa importância. Né? A ideia da inferência estatística é que o estudo pode ter uma série de técnicas que possibilitem a extrapolação de algum resultado para outros estudos, para outros trabalhos, né, a partir dessas conclusões que você tirou naquela amostra. Né? Então, se de repente você faz um estudo bem feito, onde você mostra que determinada característica é fator de risco para determinado desfecho, isso pode servir para outras populações, e outras pessoas podem fazer estudos similares e acharem resultados também similares ao seu, né? Então, vamos dizer uma coisa clássica que a gente sabe, né? Que fumar é fator de risco para câncer de pulmão. Os primeiros estudos mostraram isso e outros estudos confirmaram, né? Então, isso tudo a gente consegue por meio de técnicas estatísticas de análise de dados de diferentes estudos, né? Então, isso aí é bem interessante. Outro conceito importante na estatística é o conceito de população e amostra. Né? Então, o que é população? População é um conjunto completo de pessoas, itens, eventos que apresentam alguma característica em comum de interesse. Né? Então, você pode ter, por exemplo,
uma população de indivíduos com câncer de mama, né? De mulheres com câncer de mama. Isso é população. A amostra é um subconjunto dessa população. Você pode pegar um subgrupo de mulheres com câncer de mama com tais e tais características, por exemplo, ou um subgrupo aleatório, onde você quer apenas um subgrupo que represente aquela população maior. Então, tem vários jeitos da gente ter uma amostra. Mas a ideia é que a amostra é subconjunto de uma população que é obtido de formas variadas. Aí depende do objetivo do estudo, do que você pretende fazer. E a amostra é bem importante, porque muitas vezes a população é enorme e fica muito difícil de estudar essa população inteira. Então, você ter uma amostra que representa essa população é bem interessante, porque você pode, fazendo o estudo nessa amostra, concluir para a população inteira. Dando um exemplo relativamente recente para vocês, se a gente pegar os estudos que testaram a eficácia das vacinas para a Covid-19, a gente vai ver que foram estudos com grandes amostras, mas eram amostras muito menores que a população mundial. E quando você prova a eficácia numa amostra bem colocada, né, uma amostra bem calculada, bem planejada, né, de uma determinada população, você pode inferir que se foi eficaz a vacina para aquela amostra, essa vacina vai ser eficaz para a população como um todo. Então, isso é um jeito muito legal da gente poder fazer estudos né, de base populacional, onde a gente tem uma amostra que representa toda aquela população. E isso pode ser muito bem feito e concluir de uma forma bem robusta, né? Então, a gente tem diferentes técnicas de amostragem, mas que ajudam e viabilizam a realização de estudos. Bom, aqui, gente, eu peguei um artigo para dar exemplo de alguns desses conceitos que eu falei aí, né? Então, esse é um artigo que a gente publicou em 2020. Esse artigo a gente avaliou interação entre marcadores inflamatórios, moléculas do sistema renina-angiotensina, na ocorrência de proteinúria, né? Excreção de proteína aumentada na urina, em crianças com anemia falciforme, né? Que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Em anemia falciforme, né? Que é uma doença hereditária onde os indivíduos formam hemácias anômalas, hemácias em forma de foice. E essas hemácias em forma de foice, elas produzem complicações. Elas não têm um trânsito livre pelos vasos sanguíneos, às vezes fazem fenômenos vasoclusivos nesses vasos sanguíneos e comprometem a função de diferentes órgãos, dentre eles dos rins. E nos rins, o primeiro sinal de acometimento renal na doença falciforme é a ocorrência de aumento da excreção de albumina ou de proteína na urina. Né? Então, a gente queria estudar fatores que pudessem estar relacionados a essa ocorrência de aumento da excreção de albumina na urina de pacientes com doença falciforme, com anemia falciforme, pacientes pediátricos, né? Quer dizer, alterações precoces. Então, essa foi a ideia do estudo. Então, gente, esse estudo, né, em termos de população e amostra estudada, a gente pegou uma coorte grande de pacientes com doença falciforme, que eram seguidos na Fundação Hemominas, né? Então, a gente tinha um total de 541 crianças e adolescentes com idade variando de 1,6 até 19 anos, que tinham a forma homozigótica da doença falciforme, diagnosticada pelo screening neonatal, né? Que é o teste do pezinho que detecta essa doença. Então, a gente tinha essa coorte. Dentro dessa coorte, a gente pegou um subgrupo. Esse subgrupo, a gente fez um estudo transversal com 213 crianças, que foi uma amostra selecionada dentro dessa coorte de 541 crianças. E a gente pegou um outro subgrupo dentro dessas 213 crianças que tiveram avaliações em 2 períodos de tempo diferentes, né? Então, tiveram um segmento prospectivo, né? Em momentos diferentes.
Então, nesse estudo, né, nessa amostra, dessa população maior, de 541 crianças com a doença detectada pelo teste do pezinho, a gente pegou um subgrupo para um estudo transversal, quer dizer, um estudo num determinado momento do tempo, com 213 crianças, e dessas 213, um subgrupo em que foi possível fazer o estudo em dois momentos diferentes na linha do tempo, tá? Então, é só para vocês verem a ideia de amostra e população. Pois bem, o que a gente estudou nesse trabalho? Né? A gente estudou dados demográficos, quer dizer, sexo, idade, enfim, diferentes características clínicas desses pacientes, né? Estatura, peso, enfim, todas essas características clínicas, manifestações clínicas da doença, quais complicações, sinais e sintomas que esses pacientes haviam apresentado, achados laboratoriais, como é que é o hemograma deles, que esses pacientes têm alterações no hemograma, eles têm anemia, enfim, outros achados laboratoriais que eles pudessem apresentar, e o foco da gente, né, que foi a alteração renal, então a gente dosou albumina e creatinina na urina para ver se eles tinham um aumento dessa albuminúria, e as moléculas que a gente estudou específicas para o estudo, que eram moléculas inflamatórias, no caso citocinas, e moléculas do sistema renina-angiotensina. Então, essas foram as variáveis que a gente estudou nesse trabalho. E aí, a análise de dados, né, a gente vai descrever essas variáveis que eu mencionei aqui, né? Então, tem idade, sexo, achados laboratoriais, manifestações clínicas, nível de albumina e creatinina na urina, as moléculas que a gente dosou, de maneiras diferentes. Então, as variáveis que a gente chama de contínuas ou numéricas, por exemplo, a hemoglobina do paciente, uma determinada dosagem de citocina, um determinado parâmetro, por exemplo, peso do paciente, idade, a gente vai descrever como média e desvio padrão, né, que são as formas estatísticas que a gente usa para descrever. A média, uma medida de posição, desvio padrão, uma medida de variação, né, ou então mediana e intervalo interquartilho, que são as formas que a gente costuma usar para descrever essas variáveis. Nós vamos explicar quando que a gente usa média, quando que a gente usa mediana, né? A gente teve também variáveis categóricas, por exemplo, sexo, feminino, masculino, que a gente vai descrever como percentual, desculpa, gente, pulei aqui sem querer, como percentual do total, né? Então, uma porcentagem. Aqui a gente está falando que testou a distribuição das variáveis dentro da curva de Gauss e usou métodos estatísticos para testar essa distribuição. Por que que isso é importante? Porque nas variáveis que a gente tem uma distribuição dentro da curva de Gauss, que é aquela curva como um sino, eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês, a gente pode usar a média e desvio padrão. Quando as variáveis não se distribuem homogeneamente, quer dizer, a gente não tem a maioria no meio e os extremos com pouca quantidade, a gente deve expressar as variáveis por meio de mediana, intervalo interquartil. Então, mostrando isso daí. Falando também dos testes que a gente usou para comparar as variáveis, né, para comparar percentuais, para comparar variáveis numéricas, para comparar médias, para comparar medianas, né, explicamos os testes que a gente usou para avaliar a correlação entre as variáveis, correlação seria uma conexão matemática entre duas variáveis. E também testes que a gente usou para verificar a capacidade de determinada molécula prever o nosso desfecho de interesse, que era a albuminúria, né, a ocorrência de proteína na urina. Então, nessa parte aqui, explica isso tudo. Eu vou mostrar algumas coisas nessa aula e outras na próxima aula desses métodos que nós estamos comentando aqui. Bem, aí nós vamos descrever as figuras, né, nesse estudo. E as figuras vão ser importantes porque a gente vai ter uma visão, né, das diferenças, né, entre os grupos que a gente está estudando e também aqui em cima a comparação estatística feita e o valor de P.
O valor de P, né, vocês já devem ter visto isso aí já não é uma coisa mais comum de vocês saberem bem, é um valor que indica para a gente qual que é a probabilidade de uma determinada diferença ser de fato relevante, quer dizer, não ser fruto do acaso. Porque se alguma coisa é fruto do acaso, a gente não pode afirmar que aquela diferença tem algum significado, tem alguma conexão com aquela doença, aquele achado. Mas quando a gente acha um valor que mostra que essa diferença tem uma chance maior de não ser fruto do acaso, de ter realmente fatores que contribuíram para ela, a gente vai ter o que a gente chama de um valor de P significativo, que no caso da área da medicina é um P menor que 0,05. Quer dizer, a gente tem uma chance de 95% dessa diferença ser real e uma chance menor que 5% dessa diferença não ser real, traduzindo em, né, uma forma numérica. E aqui a gente tem, mostrando nessa figura, todos os valores de P mostrados aqui são abaixo de 0,05, né? Alguns bem abaixo de 0,05, sugerindo, né, que realmente haja uma diferença, né, mostrando, né, que realmente há uma diferença significativa entre essa molécula nos dois grupos, né? Então, por exemplo, aqui a molécula é interleucina 6, ela é mais alta nos pacientes com albumina na urina do que naqueles que não têm albumina na urina. Essa outra molécula, o TNF, é a mesma coisa, é né? Mais alto nos que têm albumina na urina do que nos que não têm. E assim sucessivamente, né? Mostrando como que essas moléculas comportaram. Bem, e aí, gente, feito o estudo, colocados os valores, as questões desse estudo, né? Não vou ficar falando de todo ele, só estou mostrando uns exemplos para vocês verem a aplicabilidade estatística dentro de um contexto de um estudo, a gente pode fazer inferências, né? Então, essa frase que eu destaquei aqui, né, uma frase do próprio artigo, está dizendo assim, ó, nossos achados podem fornecer novas ideias, novas perspectivas para entender a fisiopatologia da nefropatia na anemia falciforme em seus estágios precoces, porque nós estamos estudando criança, né? E para investigar o potencial terapêutico de determinadas substâncias. Né? Então, qual que é a inferência que a gente faz? Olha, se a gente de repente está mostrando que nas crianças que têm essa alteração, a gente acha essa interleucina 6 alta, será que bloquear a interleucina 6 pode ajudar a não desenvolver albuminúria? Né? Então, isso é uma inferência que você pode fazer e que abre perspectiva para um futuro estudo, por exemplo. Né? Estou dando apenas um exemplo para vocês entenderem um pouco esse conceito da inferência estatística, né? Dando essa perspectiva futura para outros estudos, né? E algumas inferências até dentro do próprio estudo. Bem, então vamos falar um pouquinho mais das variáveis, né? E mostrar esses exemplos, outros exemplos. Então, o que é variável? Variável é algo discernível do objeto em estudo, né? Então, são aspectos individuais que podem assumir determinados valores e, portanto, podem ser medidos, né? Então, eu dei exemplo, sexo. Você tem um grupo com, por exemplo, 200 pacientes, em que 150 são mulheres e 150 são mulheres e 50 são homens. Então, você pode calcular o percentual de mulheres, né, que é 3 vezes maior do que o percentual de homens nesse determinado estudo. Né? Então, a gente pode usar uma medida percentual para descrever. E a gente tem também variáveis que são numéricas, né? Idade. Então, você calcula, por exemplo, a média. Os meninos têm uma média de idade de 13, mais ou menos 2 anos. As meninas têm uma média de idade de 20, mais ou menos 5 anos. E contar esses grupos, né? Então, a gente tem isso seriam ideias de variáveis. E a gente tem dois grandes grupos de variáveis. As variáveis categóricas, que são expressas por percentuais, que são determinadas categorias, e as variáveis numéricas, que são expressas por números, né? Quantitativas. A variável categórica, né, ela descreve uma determinada característica. Então, eu dei o exemplo do sexo, mas pode ser
meio social que o indivíduo reside, urbano e rural. Então, diferentes características, diferentes categorias, né? Então, você pode até usar alguma coisa expressa por número, transformando em categoria. Por exemplo, vamos supor, a variável hemoglobina, né, nos pacientes lá com anemia falciforme, era uma variável que a gente usou como numérica, mas eu poderia criar uma categoria de hemoglobina normal e hemoglobina baixa. Aí ela passaria a ser categórica. Eu falaria, eu tenho um percentual de X pacientes com hemoglobina baixa e X e Y pacientes com hemoglobina normal. Então, é o jeito de expressar a variável que vai mostrar se ela é expressa como uma categoria ou como um número, né? Isso também é possível. Claro que algumas variáveis não têm como ser expressas por números, né? Quando é uma variável, por exemplo, meio social, urbano e rural, sexo, feminino, masculino, enfim, você vai expressar a categoria. Mas tem variáveis numéricas que a gente pode expressá-la em categorias também, né? Então, isso é possível. A variável numérica vai ser um número, um quantificador, exemplo aqui, anos, meses, como quantificadores da variável tempo. E aqui, então, mostrando, né, alguns exemplos de variáveis. Então, a gente tem as categóricas nominais, que a gente denomina qualquer variável, sexo, raça, região do país, por exemplo, as regiões do país, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte, sul, né? Pronto, é um nome. Grupo sanguíneo A, B, O, né? Você dá um nome, pronto. Você tem uma variável numérica, não, desculpa, uma variável categórica nominal, onde você dá um nome e calcula o percentual. Mas você pode ter uma variável categórica que a gente chama ordinal, que você dá uma ordem de grandeza. Pressão sanguínea, baixa, normal e alta. Né? Então, você pode criar uma ordem de grandeza que categoriza uma determinada variável. Então, isso chama categórica ordinal. Por exemplo, peso. Você pode tê-la como numérica, mas pode tê-la como categórica ordinal. Peso, né? Peso corporal, baixo, normal e elevado. Né? Então, são categorias. A variável numérica. Mas comumente a gente trabalha com variáveis numéricas contínuas, que são por meio de medidas, né? Então, peso, altura, pressão sanguínea, você mede aquilo ali, hemoglobina, né? Essas todas. Mas a gente pode ter uma determinada variável numérica que é chamada discreta, onde a gente define por meio de contagem. Então, número de acidentes numa determinada rodovia, número de filhos de cada família, enfim. Então, aí chamamos de variável numérica discreta, onde a gente a define por meio de uma contagem, né? Número de filhos, número de acidentes, número de determinada variável de interesse num determinado estudo. Né? Então, por exemplo, nesse estudo da anemia falciforme, número de episódios de infecção que os pacientes tiveram, um exemplo, né? Então, você pode colocar dessa forma. Números de crises de hemólise, pronto, você pode ter uma variável numérica discreta em qualquer desses estudos também. Então, gente, aqui mostrando nesse outro estudo alguns exemplos de variáveis numéricas, categóricas, da forma da gente mostrar essas variáveis. Então, o que foi esse estudo aqui? Esse estudo vocês até viram naquela aula que eu falei sobre as linhas de pesquisa, né? E foi um estudo onde a gente avaliou crianças com síndrome nefrótica sensível a corticoide e pacientes com síndrome nefrótica resistente a corticoide, como que estava a expressão de linfócitos T regulatórios, né, nesses dois grupos. Então, aqui é só para mostrar, por exemplo, a variável sexo, né, aqui está gênero, a gente mostrou como percentual, né, de homens, né, de masculino nos dois grupos, né, então, no grupo de sensíveis a corticoide, 64%, no grupo de resistentes a corticoide, 57%. A comparação estatística desses dois percentuais deu um valor de P não significativo, maior que 0,05. Então, um P de 0,52. Então, 57 e 64 não tem uma diferença detectável estatisticamente. Né? Então, 57 e 64 foram frutos do acaso. Poderia ser 60, poderia ser 58,
ou seja, não teve uma diferença estatística detectável. Aqui outra variável, variável raça. Aqui é mostrado indivíduos brancos. Aqui a gente tem 72% no grupo de córtico sensível e no grupo de córtico resistente 71,4%. Então, aqui muito semelhante, né? O percentual de pessoas da raça branca, o valor de P 0,95, quer dizer, diferença nenhuma, quase idêntico, né? Os dois grupos. Aqui outras variáveis categóricas. Aqui uma variável categórica que a gente poderia dizer que é o ordinal, que é remissão completa, remissão parcial. Quer dizer, dois termos de um determinado processo, quer dizer, entrou em remissão da síndrome nefrótica, quer dizer, melhorou a proteinúria totalmente ou parcialmente. E aqui mostrando o percentual que melhorou totalmente e aqui o percentual que melhorou totalmente e parcialmente. Aqui mostrando já uma diferença significativa entre os dois grupos, né, com o valor de P de 0,001. Quer dizer, os dois grupos diferiram. No grupo que era sensível ao corticoide, todos os pacientes tiveram um controle completo da proteinúria com o tratamento. No grupo que era resistente a corticoide, 43% dos pacientes tiveram melhora completa da proteinúria, mas 7 pacientes não tiveram essa melhora, foi uma melhora parcial, 50% melhora parcial, e um paciente estava com recidiva da doença. Então, essa distribuição percentual foi significativamente diferente da distribuição percentual do outro grupo. Bem, então isso mostrando para vocês as variáveis categóricas, né? Então, a variável categórica a gente pode expressar como frequência absoluta, né? Número de vezes que aparece uma determinada categoria, ou como frequência relativa, que é o percentual, né? Então, aqui, por exemplo, a gente mostrou a frequência absoluta era 25, 25 em 25 deu 100%. A frequência relativa, a frequência absoluta aqui é 6, 6 em 14. 6 em 14 deu 43%. Tá? Então, mostrando o número, que é a frequência absoluta, e o percentual, que é a frequência relativa. Aqui eu já havia mostrado, né? Até voltei. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, aqui na medicação. Aqui nesse grupo, 20 pacientes não usavam nenhum medicamento. 20 em 25, isso deu 80%. E 5 pacientes estavam usando só inibidor da ECA. Então, aqui, os outros 20% usando inibidor da ECA. Um outro grupo, a gente tinha 9 pacientes usando prednisona mais ciclosporina, 64%, e 5 pacientes usando ciclosporina mais inibidor da ECA, 36%. Aqui também uma diferença significativa nesses grupos, né? Porque o percentual, por exemplo, de crianças aqui que não usavam nenhum remédio era zero, aqui 0% versus 80%, né? Dá para ver que a diferença é bem grande. Isso em vários, nesses diferentes quesitos aqui do uso de medicação. Então, mostrando a comparação dessas variáveis categóricas, o teste estatístico, e como que elas estão expressas, né? Frequência absoluta, frequência relativa. Aqui, de novo, né, mostrando variáveis categóricas por meio de frequência relativa, aqui é um trabalho que a gente fez olhando o percentual de sintomas extrapulmonares em crianças com infecção por Covid, né? Então, mostrando quantos por cento foi relatado nos diferentes estudos de cada um desses acometimentos, né? Então, mostrando aqui a frequência relativa desses acometimentos. Bom, além, né, dessas medidas para variáveis categóricas, a gente tem as medidas descritivas das variáveis numéricas, que no caso são as medidas de posição, que é em que ponto que uma variável está em relação à amostra, se ela está no meio, se ela está nos extremos, e as medidas de dispersão, do quanto que um determinado grupo de valores tem uma dispersão em relação aos pontos médios ou tem uma variabilidade dentro daquele estudo. Né? Então, medida de posição, média, mediana, medida de dispersão, as principais são o desvio padrão, intervalo interquartil, né? Que são
modos da gente mostrar a variabilidade daqueles números. Bom, as medidas de posição, então, que a gente tem, né? A média é o resultado da soma de todos os dados dividido pelo número de dados que foram somados, né? A gente conhece isso bem. A mediana é o ponto médio de um determinado grupo de números que você ordena, né? Então, você fez lá uma série de medidas de peso. Aí você ordena aquelas medidas, né? Então, 10, 12, 13, 14, 15, 16, um monte de medidas de peso. A medida do meio é a mediana, tá? Então, isso é a mediana, o ponto do meio, né? Se for um número ímpar de variáveis, é exatamente aquele número que está no meio. Se for um número par de medidas, vai ser a medida entre as duas, entre os dois grupos de números que estão no ponto médio, né? Aí você faz um valor ali. O percentil. Percentil é o valor da variável que ocupa a posição X do conjunto de dados ordenados, né? Então, assim, qual posição em relação a 100% que aquela variável ocupa? Ela está mais no ponto superior ou está mais no ponto inferior, né? De uma determinada curva de percentuais, né? Ela está mais perto do 100%, do 50%, do 25%, do 5% da distribuição daquela variável. Então, isso é o percentil, né? Vocês já devem estar vendo aí algumas matérias, quem estiver fazendo algumas disciplinas da pediatria, e a gente avalia peso de criança, estatura de criança, comparando com curvas de referência, onde são mostrados os percentis. E uma criança que a gente considera que tem um peso bem adequado é aquela que está próxima do percentil 50. Aquela criança que está tendendo a um peso mais excessivo, ela está já mais perto lá, né, do percentil 90, 95, 100. E a criança que está com um peso mais baixo, geralmente ela está abaixo do percentil 10, lá perto do percentil 5, percentil 3, quer dizer, ela o que a gente chama de percentil 5? Ela tem um peso maior que apenas 5% do grupo de crianças. O que a gente chama do percentil 90? Ela tem um peso maior do que 90% do grande grupo de crianças, né? Então, essa seria mais ou menos a ideia do conceito de percentil. Bem, as medidas de dispersão, então. A gente tem uma medida que é a amplitude, que seria o valor máximo de um grupo de variáveis menos o valor mínimo. Aí ele te dá qual que é a diferença do máximo para o mínimo, que é a amplitude. O intervalo interquartílico. O que é o intervalo interquartílico? É o percentil 25 e o percentil 75 de um determinado grupo de variáveis. Primeiro quartil, percentil 25. Terceiro quartil, percentil 75. Né? Por que a gente chama de primeiro quartil? Porque é um quarto, né? O segundo quartil é o percentil 50. O terceiro, 3/4, é o percentil 75. E o 4/4 é o percentil 100. Seria o valor máximo. Né? Então, isso é o percentil. Desvio padrão é um cálculo matemático que você faz para ver qual que é a variabilidade de determinadas medidas em relação a um ponto que é a média. Então, qual que é a variabilidade? E a variância é o quadrado do desvio padrão, é uma medida matemática que é o quadrado do desvio padrão. Então, essas são as principais medidas de dispersão que a gente usa, sendo que média e desvio padrão e mediana e intervalo interquartílico são as mais comuns da gente utilizar nos estudos científicos. Bom, então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer para ver o jeito melhor de descrever uma variável numérica é verificar se ela tem uma distribuição chamada de normal ou não normal. Normal é sinônimo de dentro da curva de Gauss ou gaussiana. E não normal significa fora da curva de Gauss ou não gaussiana. Então, princípios da distribuição normal, né? Quais que são eles? Variações pequenas são mais prováveis que variações grandes, né? Dificilmente se afastam tanto do valor central.
a probabilidade de ocorrer variações para valores maiores ou menores, que é a medida central, é a mesma. Então, existe uma simetria. Nós vamos mostrar um desenho aqui que fica bem claro. Na presença de várias medidas, a mais provável é aquela dada por sua média. Então, a maioria das medidas é a que está no meio. Então, vamos mostrar aqui um exemplo prático, né? Então, você olha no seu celular a temperatura que está nesse momento. Então, Belo Horizonte, céu limpo, 17 graus. Tá bem, né? Aí a gente pode olhar, né, a temperatura de outros dias, mas no mesmo horário, e ver como é que isso comporta. Aí a gente mediu várias vezes essa temperatura e vai ver o que que acontece. Então, aqui, gente, olha só. Se a gente faz essas medidas e verifica, igual esse filminho que a gente está colocando aqui, que a maior parte das medidas se encontra aqui no meio, próximo de 17, e que as medidas extremas, no caso 15 e 19, são menos comuns, a gente tem o que a gente chama de uma distribuição normal. Quer dizer, a distribuição dentro dessa curva, né, que é a curva de Gauss, onde a maior parte dos valores está no centro, próximo da média, e os valores máximos e mínimos são simétricos e numa quantidade muito parecida, né, que seria o desvio padrão, né? Então, mostrando essa simetria. Então, isso que é uma distribuição gaussiana. E existem técnicas, métodos estatísticos para calcular essa descrição. A gente não precisa construir um gráfico, a gente faz um teste estatístico num programa e ele fala para a gente se a distribuição está dentro ou não dessa curva de Gauss. Né? Então, os princípios da curva de Gauss. Os valores de x correspondem aos valores numéricos dos dados experimentais, né, os valores que você obteve, e os valores de y referem-se às frequências com que o valor de x aparece no experimento. Então, a gente pode ver claramente que a maior frequência de x está no ponto médio, está na média. Então, isso é um princípio. E que os valores muito altos e muito baixos são pouco frequentes, né? Isso é o princípio da curva de Gauss. Bom, então, gente, eram essas as mensagens dessa primeira aula, que, como eu falei, uma aula mais introdutória, mais para levantar esses conceitos, né, iniciais. Nós vamos ter mais uma aula para aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos, mas para vocês terem uma ideia das etapas de uma análise descritiva, a classificação dos diferentes tipos de variáveis, né, descrever e como que a gente descreve e representa essas variáveis. A ideia era dar esse panorama inicial, né, e como a gente sabe que tem pessoas mais no início do curso, a gente acha importante dar essa visão mais geral da estatística e depois ir aprofundando um pouquinho mais, tá? E eu estou às ordens para qualquer questão, eu vou interromper a gravação, para vocês poderem perguntar à vontade, e é isso. Peraí, onde que eu interrompo mesmo? Mas... Isso aqui, achei. Interromper.